Tudo bem? Bom dia. 20ª aula do curso de superfície de rima. Hoje a gente vai terminar de demonstrar, né, o teorema de Abel-Jacobi. Eu lembro que na aula passada, né, a gente viu, digamos, metade do teorema de Abel-Jacobi, que é chamado teorema de Abel, que diz que se eu tenho uma superfície de rima compacta, então o núcleo da aplicação de Abel-Jacobi de div zero na jacobiana é igual ao grupo dos divisores principais. Então, lembrando que CAJ é um morfismo, né, de grupos abelianos, e a gente está calculando o kernel. E a gente fez isso usando dois resultados. A lei de reciprocidade, né, que é uma variação daquela conta da integral de duas formas, do produto de uma forma na superfície de rima, e a existência de formas logarítmicas com resíduos prescritos. Aproveito para fazer uma pequena correção. Aqui não são elementos arbitrários de H1G, né, onde CI, CJ, pertencente a H1XZ, são linearmente independentes. Isso não afeta nada do que a gente fez na aula passada, já que a gente aplicou essa proposição tomando elementos de uma base simplética. Tá bom? Então, hoje, o que a gente quer fazer é o teorema de Jacobi, que diz que essa aplicação a J ela é, de fato, sobrejetiva. Acho que é de bom tom a gente lembrar a definição da AJ. Então, a AJ de div zero x em jacobiano. Isso aqui eu posso ver como CG sobre o grupo dos períodos, ou de forma mais intrínseca, o quociente do dual das formas holomorfas pelo grupo de homologia. E isso era a aplicação. A gente pode exprimir ela ou na forma intrínseca, né, que vai pegar um divisor D de grau zero e vai mandar na integral, né, no funcional, elemento do h das x, H1 de x, que envia ômega na integral ao longo de gama de ômega, onde gama é um caminho, né, uma soma formal de caminhos, tal que o bordo de gama é igual a D. De forma mais concreta, se eu escrevo D como somatório de PI menos QI, essa é a aplicação que envia esse ponto na integral de PI a QI, ou de forma ainda mais concreta, essa pode ser, uma vez que eu fixo uma base das minhas unformas, eu posso escrever essa aplicação como sendo, agora eu estou usando essa escritura, né, CG sobre gama, eu faço essa aplicação como sendo a integral, a somatório de I igual a 1 até K da integral da QI de ômega 1, somatório de I igual a 1 até K, integral de QI da PI de ômega G. Então, eu acho que para entender conceitualmente o que está acontecendo, essa é a escritura mais conveniente. E como a gente vai ver agora na demonstração do teorema de Jacobi, e como a gente já viu também na demonstração do teorema de Abel, quando a gente precisa fazer contas,
é mais conveniente trabalhar com essa escritura. Tá bom? Muito bem. Então, qual é a estratégia? Esse teorema foi um teorema que a primeira vez que apareceu foi extremamente profundo, né? Mas hoje ele é um teorema que admite uma demonstração muito simples. Essencialmente, o ponto é como é que a gente vai, qual é a nossa estratégia? A estratégia é a seguinte, é observar que isso é um morfismo de grupos. Então, AG é um morfismo de grupos. E para mostrar sobrejetividade, basta mostrar que a imagem de AG contém uma vizinhança de zero, do elemento neutro desse grupo abeliano, jacobiano de X. Tá bom? Porque se ele contém essa vizinhança, e como é um morfismo de grupo, ele vai conter também duas vezes a vizinhança, né? Onde aqui eu estou pensando, somando elementos da vizinhança com ela mesma, 3 vezes a vizinhança, n vezes a vizinhança, e não é fácil de ver que se isso é uma vizinhança do zero, vai existir um certo n, tal que a NV é toda jacobiana de X. Você pode argumentar isso de várias maneiras, se quiserem, podem até. Isso aqui é simplesmente, a gente já viu que é um toro, então tem uma métrica, né? Você pode botar um volume, usar o volume euclidiano e verificar que isso eventualmente vai ter um volume total. É muito claro, né? Pensa na figura. Eu tenho um domínio fundamental e eu estou mostrando que eu tenho uma vizinhança aqui da origem. Quando eu faço 2 vezes V, alguma coisa assim, eventualmente vai conter todo o domínio fundamental. Tá bom? Muito bem. Então, se isso fosse uma aplicação, né, se eu tivesse aqui de fato uma aplicação, para mostrar que uma imagem, que a imagem contém uma vizinhança, seria simplesmente uma questão de calcular uma derivada e mostrar que a diferencial da derivada é diferente de zero. E a gente vai fazer isso, na verdade. Apesar de a gente não ter posto uma estrutura de variedade aqui ainda, o que a gente vai considerar é um certo subconjunto que vai ser claramente uma variedade. Então, para fazer isso, como é que a gente vai proceder? Eu vou escolher pontos, né? x1, xg, todos eles pertencentes a x. E eu vou assumir que eles estão contidos em vizinhanças V1, VG, são vizinhanças abertas. Tá bom? E a gente vai considerar a seguinte aplicação. Eu vou considerar uma aplicação que vai de V1 vezes VG até a jacobiana. Né? Na verdade, eu vou construir ela fatorando por div zero e indo para a jacobiana via Bell-Jacobi, fazendo o seguinte. Eu vou pegar pontos y1, yg e vou mandar no divisor somatório de yi menos xi. Igual a um TG. E aí depois eu vou enviar via jacobiana essa aplicação. Então, usando a descrição concreta da jacobiana, essa é a aplicação, né, que está mandando V1 vezes VG. Né? Na verdade, se eu tomar isso
como vizinhanças suficientemente pequenas, desses VIs, penso que são pequenos lixos contendo o XI, eu posso definir, até sem ambiguidade, uma aplicação não só na jacobiana, mas no próprio CG. Eu estou pensando a jacobiana como CG. E como é que eu vou escrever essa aplicação? É a aplicação YG, que vai em somatório de I igual a 1 até G da integral de x, i, y, i, ômega 1 até o somatório I igual a 1 até G da integral de xi, yi, ômega g. Bom? Aplicação simpática, né? Como a gente está interessado em calcular diferencial, talvez seja melhor até explicitar um pouco mais. Se eu tenho zi de VI em C são cartas com zi de xi igual a 0, então eu posso escrever ômega i, i ômega k igual a f i k de z i dzi, isso aqui é ômega em VI dessa forma. Então, a diferencial, né, a derivada de φ, ela é simplesmente a matriz com entradas f, i, j, né, avaliada no ponto Z1, Z2, ou X1, XJ, XG. Tá certo? Então, basta o que a gente quer verificar, então queremos que o determinante de dφ seja diferente de zero no ponto zero, no ponto x1, xg. Uma vez que eu tenha isso, eu sei que a imagem de φ contém uma vizinhança do zero em CG, portanto, a imagem dessa aplicação vai conter uma vizinhança do zero na jacobiana. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Jorge, até agora a gente não colocou nenhuma hipótese, né, sobre o X1, XG. Nem no X1, XG, nem na base. Sim. O que a gente vai fazer agora, a estratégia, é escolher o X1 e o XG e a base ao mesmo tempo, para a gente conseguir garantir essa propriedade. Tá bom? E a gente vai fazer isso fazendo o seguinte, a gente vai construir X1, XG, e vai construir a base, ou melhor, construir ou escolher, como você preferir, de modo que essa matriz que nos interessa, né, no ponto x1, xz, eu vou pedir que ela seja diagonal superior. Então, vamos escolher x1, xg e ômega1, hg. Essa aqui é a base, tal que tá, diferencial de φ, ponto x1, xz, seja igual a alguma coisa assim.
E garantindo, é claro, que a diagonal seja não nula. Isso é suficiente, né? Porque simplesmente nessa situação o determinante é o produto dos elementos da diagonal. Tá bom? E como é que a gente faz essa escolha? Então, a gente começa tomando uma ômega 1 qualquer. Bom, não exatamente qualquer, eu vou pedir simplesmente que ômega 1 seja não nulo. Já que a gente quer construir uma base, é uma boa ideia que a gente comece com um elemento não nulo do espaço vetorial. Né? Agora, eu sei que como ela é não nula, existe um x1 tal que ômega 1 não se anula em x1. Tá certo? Bom, e se eu tiver em gênero 1, acabou a história. Né? Isso já em gênero 1 é trivial, mas a gente já sabia que a minha matriz, que essa, na verdade, não tem zero nenhum em gênero 1, e aí você já sabe que isso contém a ausência do zero. A gente já discutiu o que acontece em gênero 1. Né? Muito bem. Aí agora como é que a gente continua? O que a gente vai fazer agora, eu vou escolher, vou considerar o espaço H0 de x, ômega 1 de x, menos x1. Ou seja, isso aqui são as informes que se anulam em x1. E a gente pode aplicar Riemann-Roch, né, para calcular a dimensão desse espaço e ver, em particular, que ele é não vazio. Tá bom? E aí eu vou tomar ômega 2 aqui, diferente de zero. Não vazio não, diferente de zero. O espaço vetorial nunca é vazio. Pode ter só um elemento. E eu escolho um x2, como ela é não nula. Tá certo? Bom, vamos... Suponha que eu já construí, então, o que eu vou fazer agora é construir... Eu quero construir, então, acho que já fica claro. O que a gente quer mostrar é que existe uma base, ômega 1, ômega G, de H0. E existem pontos x1 até xz de x, tais que ômega k se anula em xg, xj, se j é menor do que k. E o que a gente vai mostrar aqui, que sempre existe e ômega k não se anula em xk. Então, esse é o início da construção. Né? A gente já assumindo, eu construí o ômega 1, é trivial. A gente mostrei como construir o ômega 2 e eu posso proceder desse jeito. Mas vamos só para garantir que a gente não está pensando errado, vamos utilizar Riemann-Roch para calcular a dimensão desse espaço. xk. Aqui com k
menor ou igual que G. Tá? Estritamente menor que G, na verdade. Então, como é que é isso? O que o Riemann-Roch nos diz? Riemann-Roch nos diz que H0 de x, ômega 1 de x, menos x1, menos xk, menos o H0 de x, O de x, x1, até xk é igual ao grau desse sujeito, que é 2g menos 2 menos k, mais 1 menos g. Então, isso é g menos 1 menos k. E aqui eu quero k estritamente menor do que g. E eu sei também, aqui é x1 mais... Esse é o divisor efetivo. Eu sei que esse elemento aqui é sempre maior do que zero. Né? Ou, se você preferir, pela desigualdade fundamental da aritmética, maior ou igual que 1. Então, o que a gente deduz é que o H0 de x, ômega 1 de x, menos x1, menos xk, ele é maior ou igual, ou estritamente maior que zero, se k for menor do que g. Bom, então, isso me diz que eu sempre consigo, né? Se eu já construir até ômega k menos 1, eu sempre consigo construir ômega k, que não se anula, em x2 e prosseguir. Tá certo? Então, isso é a maneira de construir a base e os pontos. E isso me dá a sobrejetividade da minha aplicação φ. Bom, não a sobrejetividade, me dá que φ contém uma vizinhança da origem, que a imagem de φ contém a vizinhança da origem, e isso termina a demonstração do teorema de Jacobi. Então, a gente conseguiu, com isso a gente tem nessa coisa bem, vamos só recapitular, né? A gente definiu essencialmente 3 grupos, né? A partir da nossa variedade. A gente tem o div de x, a gente tinha também o pique de x, e a gente definiu agora a jacobiana de x. O div tem um subgrupo distinguido, que são os grupos, os divisores de grau zero. E aqui também eu tenho os fibrados lineares de grau zero. A gente já tinha visto que a pique de x é isomorfa div de x sobre p div de x. A gente viu também que o pique de x, né, que ele é o H1 de x, O de x estrela, ele admite uma descrição bastante interessante usando a sequência longa exata em cohomologia. E o pique zero, que é justamente o núcleo da aplicação aqui, a aplicação de classe de Chern, que é o grau, na verdade. Acho que a gente vê isso como grau, né? Ele é isomorfo ao H1 de x de O por H1 de x de Z. E a gente agora acabou de ver também, com o teorema de Abel-Jacobi, que esse grupo... o que eu estou escrevendo? Não, aqui é o div zero, né? Isso é o div zero
div 0x dividido por pdiv de x. E o teorema de Abel-Jacob me dá que essa variedade jacobiana. Então, a gente tem esses três grupos, um definido com divisores módulo equivalência linear. Esse grupo fibrados lineares, módulo isomorfismo. Aqui é fibrados lineares de grau zero, né? De grau zero. Divisores de grau zero. E esse grupo, que é formas diferenciais, em formas holomorfas, módulo períodos, são os três equivalentes, né? Então, você tem essa figura bastante satisfatória, né, em que você tem, digamos, eu posso pensar que isso é a álgebra, está vindo aqui da álgebra. Fibrados lineares, eu posso pensar que é a geometria. E aqui, formas de módulo períodos, eu posso pensar que é a análise. Então, três pontos de vista diferentes sobre o mesmo objeto. E eles são completamente equivalentes. Agora, o ponto de vista com formas holomorfas, ele permite mostrar, acessar a informação que talvez nos outros casos seria mais difícil. Então, é isso que eu queria discutir, né, para entender um pouco da relevância desse teorema de Abel-Jacob. Mas eu vou discutir de forma um pouco superficial, não vou fazer todos os detalhes, mas para pelo menos vocês entenderem um pouco para onde essa teoria continua, por onde essa teoria continua. Tá? Então, para fazer isso, deixa eu fixar uma base simplética, né, de H1 e uma base de H0. Eu lembro que a gente definiu a matriz de períodos a partir desses dados, né, que seria a integral, a matriz cujas colunas é a integral de ômega i, primeiro com respeito aos elementos A da base, depois com os elementos B. Então, ao fazer essa normalização, eu tenho que a matriz de períodos vai ter esse aspecto, vai ser a identidade L. E a gente viu que as relações de Riemann nos dão duas condições nessa matriz M, né? Uma é que ela é simétrica, ou seja, ela é igual à sua transposta, e a outra é que a sua parte imaginária é positiva definida. Então, o que a gente está construindo é uma aplicação, na verdade, do conjunto de superfícies de Riemann de gênero G, munidas de uma base simplética, num espaço de matrizes, onde M é simétrica e a parte imaginária de M é estritamente positiva. Então, isso é chamado o semi-espaço de Siegel, esse conjunto de matrizes. Tá? E observe que quando eu estou com G igual a 1, o que a gente está falando? Então, uma matriz G por G é simplesmente C. Né? Então, M1 de C é C. Toda matriz 1 por 1 é simétrica automaticamente. E eu estou pedindo que a parte imaginária, né? Então, M pertence a C. E eu estou pedindo que a parte imaginária de M seja maior do que zero. Então, isso que eu estou falando, que esse conjunto H1 é simplesmente o semiplano superior, que é também chamado de semiplano de Poincaré. Então, H1 é o H. Então, isso é a generalização para gênero maior dessa coisa, que eu estou... No final, a gente está vendo a gente vê toda a curva de gênero 1 como quociente de C
por Z mais tal Z, com imaginário digital positivo. E aqui é uma maneira mais geral de ver isso, onde agora, é claro, eu não estou descrevendo a curva, mas eu estou descrevendo a jacobiana da curva. Mas, de qualquer maneira, eu tenho essa aplicação que, de superfície de Riemann, ela funciona associando a jacobiana. E o que é notável nessa teoria é que essa aplicação, psi, ela não é sobrejetiva. Então, eu vou ter... Você pode fazer um argumento de contagem de dimensão para ver que não chega, não alcança, tem mais elementos aqui do que aqui. Mas ela é injetiva. Ou seja, os períodos das formas holomorfas, ou das formas diferenciais holomorfas numa superfície de Riemann, determinam a superfície de Riemann. Tá? E como é que a gente pode... Como é que isso é feito? Como é que isso foi classicamente feito? O ponto todo é que esse objeto, né, a jacobiana, ela não vem sozinha. A partir da matriz de períodos, é possível definir vários objetos na jacobiana, ou vários objetos relacionados à jacobiana, e um deles é um objeto chamado função θ. Né? Então, isso vai ser uma função, né, em CG, associada a um elemento de HG. Né? Então, lembra que isso aqui é uma matriz, M, é uma matriz G por G, simétrica e com parte imaginária positiva. E essa função ela é definida da seguinte maneira, é uma série, não se assustem, mas ela é definida como uma soma infinita nos elementos de CG, né, da exponencial de Iπ duas vezes o n pertencente a CG, e do x, o x pertencente a CG, que eu estou pegando produto escalar usual em XG, né? Isso aqui é simplesmente para dizer que eu estou escrevendo o somatório de n e xi, mais n, o mesmo n que estava aqui, produto interior, produto interno com a matriz M aplicada nesse n. Tá? Então, não é muito complicado ver que essa função θ ela converge uniformemente em compactos. É simplesmente uma questão de majorar essa parte e majorar essa parte. E aqui o que é chave para verificar isso é que a parte imaginária de M é positiva definida. Né, que aí diz que essa contribuição que está aparecendo aqui vai... Né, vir com uma parte negativa, isso vai vir de E menos π n vezes mn, isso você vai conseguir majorar para uma série de geométrica. Segue direto da expressão também que essa é uma função par, né? Θ de menos x é igual a θ de x. Novamente, pela definição, se eu pegar os elementos da base canônica aqui de CG e somar x com o elemento da base canônica, você vê que ela é periódica, ou seja, ela é periódica por metade dos períodos. E para os outros períodos, né, se eu escrever M1, MG, as colunas de M, ela não é periódica, mas a diferença para uma função periódica ela é justamente uma exponencial de alguma coisa. Isso aqui é algo que nunca se anula. Tudo isso vocês podem demonstrar, se quiserem, diretamente dessa expressão. Não é difícil, não tem nada profundo aqui. Talvez seja profundo é como definir, como ter a ideia de considerar essa função. E o que é, graças a essa propriedade, eu tenho que θ não define nada na minha
na jacobiana, mas o que acontece é que θ igual a zero é um conjunto bem definido na jacobiana. Né? Então, é uma hipersuperfície, né? um subconjunto da jacobiana definida por meio do anulamento de uma função. Bom, então, isso é chamado de divisor θ. E o senhor Riemann mostrou que o lugar de anulamento desse θ coincide, né, a menos de translação, com a imagem da seguinte aplicação. Eu vou pegar g-1 pontos na minha superfície X e vou considerar um divisor, né, onde eu vou pegar um x0, um ponto extra, e eu vou considerar o divisor, o elemento de div zero, que é simplesmente a soma desses g-1 pontos menos g-1 vezes esse ponto x0. E eu posso olhar para a imagem de Abel Jacob via essa aplicação. Certo? E o que tem de notável aqui? Aqui eu acabei de definir um conjunto usando a minha superfície de Riemann X, um subconjunto da jacobiana, a imagem dessa aplicação. Na definição da função θ, não tem superfície de Riemann. O único traço da superfície de Riemann que você vê aqui é a aplicação de períodos. E esse teorema está me dizendo que, olha, eu tenho dois conjuntos, um definido a partir da minha superfície de Riemann e outro definido a partir do conjunto de períodos que coincidem. Então, aquele divisor θ é a imagem dessa aplicação. A menos de uma translação aqui na jacobiana. E isso é a chave para demonstrar esse teorema, que é o teorema de Torelli, que diz que a aplicação psi, que associa uma superfície de Riemann de gênero G mais uma base simplética à matriz de períodos, né, normalizada, é injetiva. Então, não vou demonstrar, nem vou dar uma ideia muito profunda do que acontece, mas só para... Vamos tentar ver o que está acontecendo com a gênero 2, para ter uma ideia de por que isso funciona. Então, nesse claro é particularmente clara a situação. Então, o que a gente está fazendo? Em gênero 2, eu estou considerando a aplicação de xg-1, que é x1, em div 0. Pega um ponto x1 e mando x1 menos x0, onde x0 é um elemento normal, e mando na jacobiana de x. Esse é a jacobiana de x, aqui é um C2 dividido por... E a gente sabe, né, que como não tem uma superfície de Riemann de gênero 2 não tem funções 1 a 1 em P1, a gente sabe que essa composição é injetiva. E, essencialmente, a gente aprendeu também a calcular diferencial dessa aplicação, porque um elemento em que a diferencial dessa aplicação é zero seria um ponto P, onde todas as formas, as minhas duas informas, se anulam. Mas a gente sabe que as formas não têm zero comum. Então, de fato, isso aqui é um mergulho. E nesse caso particular, em gênero 2, porque 2 menos 1 é igual a 1, né? Uma hipersuperfície em uma superfície é uma curva. Né? Então, nessa situação, a gente tem que... a imagem dessa aplicação é a própria curva. É a própria curva. Agora, o teorema de Riemann nos diz que essa imagem é também o divisor θ, que é construído sem fazer menção a x.
Portanto, eu consigo recuperar a minha curva x como lugar de anulamento do divisor θ. Então, isso mostra que em gênero 2 essa aplicação é injetiva. Na verdade, aqui em gênero 2 você tem uma situação muito peculiar, que isso está mostrando também, que é sobrejetiva, né? Porque o divisor θ, ele mesmo tem dimensão 1. Tá bom? Agora, para gênero maior, a situação é muito mais complicada. O que a gente vai obter aqui em gênero 3 o que a gente obtém, ela é uma superfície. No gênero 3, a imagem já é uma superfície. E eu tenho que, a partir dessa superfície, reconstruir a curva. E é curioso que, nesse caso particular de gênero 3, a primeira indicação que algo assim era possível, na verdade, vem também do estudo de superfícies de dupla translação. Uma coisa que um pouco da geometria diferencial. E o primeiro a trabalhar com isso foi o Lie, e que fez essa coisa com métodos de EDP. Fazendo uma conta danada. Isso é uma outra história. Isso também tem relação com as webs, também, que a gente discutiu uma aula passada. Eu não quero entrar no detalhe disso. Só queria dar essa ideia, né, de que esses períodos da superfície de Riemann carregam muita informação, né? E essa informação é tão precisa e tão grande, tem tanta informação que permite, apenas da matriz de períodos, recuperar a superfície de Riemann. Então, na verdade, eu posso codificar completamente toda a informação que uma superfície de Riemann carrega por meio de uma matriz simétrica G por G com parte imaginária positiva definida. Me parece notável, né? E isso também é o início da história de você começar a construir espaços de parâmetros, né? Variedades que parametrizam superfícies de Riemann de gênero G, que é um tema de pesquisa hoje bastante ativo, né? Tem a história do moduli de curvas, e estudar o espaço de parâmetros da superfície de Riemann de gênero G, estudar esse objeto chamado moduli de curvas. Tá bom? Agora, aqui é importante ter em mente que nem todo elemento daqui é um elemento, vem de uma superfície de Riemann. Isso também é um outro problema clássico, né, que eu acho que não tem uma resposta 100% satisfatória, que é o problema de Schottky. Provavelmente eu vou escrever errado, mas caracterizar. Esse aqui é o problema de Schottky. É caracterizar a imagem de psi. E eu acho que aqui também cabe eu fazer uma última observação, né? Que eu acho que não sei se está muito claro, mas a gente tem aqui, então, a gente viu que para partir de uma superfície de Riemann, bom, eu tenho mapas naturais, na jacobiana dela, né, que eu estou mandando um ponto x no Abel Jacobi de x menos x0. E eu tenho também, a gente viu que tinha uma aplicação natural no projetivizado do H0 de x, ômega 1 de x dual. Esse aqui era a aplicação canônica. E essa aqui é uma espécie do Abel Jacobi. Então, esse sujeito aqui tem um PG-1, e esse sujeito é um CG quocientado por gama. Então, essa aplicação, pelo menos localmente, eu posso ver simplesmente como uma aplicação em CG. E se eu calculo a derivada dessa aplicação,
ela vai, como é uma aplicação, pelo menos localmente no espaço vetorial, vai ser uma aplicação tomando valores em CG. Então, você pode pegar a derivada dessa aplicação, né, que a gente já viu que é injetiva, e então vai ser um elemento de CG, e aqui você projetiviza. Então, projetiviza a derivada. De uma outra maneira, isso aqui é uma espécie de aplicação de Gauss. A relação da coisa é o seguinte, aqui essa aplicação aqui, psi, e aqui a kappa. Então, kappa é a aplicação de Gauss. De φ. Né? Ou seja, que é o kappa do x, é o projetivizado da derivada de φ de x. A classe de φ de x pertencente a P de -1. E se vocês pararem para pensar como é que são a expressão dessas duas aplicações, vocês vão ver que justamente essa aqui é a integral das formas. Quando eu derivo, eu obtenho as formas, e isso aqui é dado pelas formas. Então, você tem essa relação muito bonita dessas duas partes que a gente estava estudando, né, da parte com formas e essas aplicações definidas com auxílio de Abel-Jacobi e da aplicação canônica. Então, são dois aspectos, né, do mesmo objeto. Muito bem, eu vou parar por aqui. E na semana que vem a gente continua e eu vou discutir brevemente, em uma ou duas aulas, o teorema de uniformização, deixando bastante detalhes para vocês preencherem. Tá bom? Deixa eu parar a gravação.